Chagall de Wyvern, a serviço de Pandora, não consegue carregar Sasha. Não entende porque não é capaz de levar a deusa Athena com esse corpo tão pequeno e frágil. O enorme peso faz com que o espectro devolva a garota adormecida à sua cama. Ele está confuso, mas isso ultrapassa algo como peso. Se pergunta se essa é a massa de um deus. Nem mesmo ele, um juiz do inferno, consegue suportá-la. Nesse instante, Tema segura a perna de Chagall. O inimigo se irrita, mas Pégaso não permitirá que leve Sasha para lugar algum. Não deixará que parta. O Wyvern pisa na cabeça de Tema. Mesmo que seja apenas um garoto, ele o admira como inimigo. Embora todos os seus ossos deveriam estar gritando por causa da destruição máxima, continua com essa persistência. Como recompensa, lhe dará o golpe de misericórdia para que não continue sofrendo. Chagall irá esmagar sua cabeça. Tema está ferido e sangrando. O espectro espera que dessa vez morra, pois é o melhor para Pégaso. Ao erguer a perna para atacar novamente, Chagall percebe que algo chegou naquele lugar. Tema se surpreende, não sabe o que é aquilo. Uma silhueta reluzente surge diante deles. Confira agora o último volume de Next Dimension, a temporada final 100% colorida em primeira mão que traduzi na íntegra. Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Deixa o like e já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos cavaleiros. Saint Seiya Next Dimension, capítulo 111, Atire, flecha da deusa Athena. Na casa de Ofiuco, as armaduras de ouro rodeiam Asclépio, que segura o punhal de Criso. Ele compreende que elas se separaram dos cavaleiros de ouro de cada uma das casas. Todas se reuniram naquele lugar. Todas as armaduras de ouro do santuário agora vieram para jurar lealdade a ele. Os cavaleiros de bronze não podem acreditar que todas as armaduras de ouro obedeçam. Com isso, a terra realmente será de Asclépio. De repente, o grande inimigo de Athena se espanta. Não entende o que significa isso. Todas as armaduras dos cavaleiros de ouro se posicionaram ao redor de Saori, a deusa que veio do futuro. O mangá que desenvolvi por 13 anos finalmente está completo e comemora meus 20 anos de carreira. Adquira agora mesmo a história completa em sua edição definitiva, link na descrição. Asclépio não acredita que elas envolveram Athena como uma barreira. Imagina que isso quer dizer que as armaduras de ouro estão protegendo Athena. Ou seja, elas não estão lá para seguir suas ordens. Asclépio está chocado. Agora se deu conta que está faltando uma das 12 armaduras de ouro. Não acha possível. É justamente aquela que falta. A armadura de ouro de Sagitário. Ela salvou Tema de ser destruído por Chagall. Voou do santuário até Florença, onde está Sasha. A armadura de ouro se desmonta e cobre todo o corpo de Tema. Ele não entende por que isso está acontecendo. Tema traje a armadura de ouro de Sagitário. Em suas mãos surge o arco e a flecha da deusa. A arma sagrada da era mitológica concedida pela própria Athena e passada de geração a geração aos cavaleiros de ouro de Sagitário. Wyvern não compreende o motivo da armadura de ouro cobrir o corpo de Pégaso. Tema também não sabe por que isso está acontecendo. Nesse instante, uma voz ecoa na mente de Tema o chamando. É a voz de Sasha. Ela está falando diretamente com ele em seus pensamentos. Mesmo impossibilitada de despertar, orienta Tema a disparar a flecha. Ele deve atirar a flecha divina agora. Deve lançar a flecha da deusa na direção da casa de Ofiuco. O corpo de Tema começa a se preparar para disparar a flecha, que seguirá sozinha na direção do santuário. Parece que está decidida a apontar até o templo de Serpentário. Sasha revela que esse é o momento de Tema encerrar todo o caos. Ele é o único que pode deter a destruição da Terra, corrigir a providência do universo e erradicar o mal. O cavaleiro acha que não é capaz de fazê-lo. Para ele é impossível realizar com suas mãos algo tão importante, mas Sasha garante que ele pode fazê-lo. É Pégaso. Deve se lembrar muito bem disso. É o cavaleiro de Pégaso que nasceu para proteger o amor e a justiça na Terra. Tema deve disparar sem hesitar. Precisa apontar para a casa de Ofiuco a flecha da deusa. Tema compreende. Fará como ela deseja. Pede que Sasha o veja. Por Sasha, para salvar esta terra onde vivem. Chagall não entende o que o jovem está falando. Se pergunta se por acaso enlouqueceu ao vestir a armadura de ouro repentinamente. Neste caso, é melhor que Tema durma em paz sem preocupações. Chegou a hora de matar Pégaso. Tema grita para o Wyvern se afastar. Destruição máxima!
cima! Vá, flecha da deusa! Pégaso dispara a flecha divina. Ela perfura e ultrapassa o corpo de Chagall, seguindo em frente como um raio de luz. O juiz não pode acreditar. Não entende o que está acontecendo. Mal conseguiu ver, mas sente que a flecha atravessou seu corpo. Não acredita que isso ocorreu. Seu corpo começa a desaparecer. Compreende que esse é o poder da flecha da deusa. A Sapures de Wyvern cai no solo vazia. A flecha foi lançada. Com isso, o destino será decidido. O destino de tudo. Será que realmente a Terra será salva? Saint Next Dimension, capítulo 112, Emblema em Chamas. No momento em que a vida de Athena está prestes a ser tomada, 11 armaduras de ouro aparecem diante de Asclépio. Enquanto isso, a armadura de Sagitário surge na frente de Tema. Trajando a armadura de ouro e guiado por Sasha, Tema atira a flecha da deusa na direção da casa de Ofiuco. Asclépio vê que realmente as armaduras de ouro pretendem proteger Athena, mas o lendário 13º Cavaleiro de Ouro acha lamentável, pois apenas as armaduras sagradas não são capazes de protegê-la. Se aproximando da barreira, tem certeza que elas não podem bloquear seu caminho, mas ele percebe que na verdade essa é a barreira de ouro. As armaduras de ouro se posicionaram na mesma formação do relógio de fogo cercando Athena. Aquele que der um passo para dentro do círculo será exterminado. Essa é a formação mais poderosa que o impede de avançar, mesmo que seja apenas um passo. Se entrar no círculo, será destruído pelo Cosmo Dourado. Seu corpo irá desaparecer em um instante. Yoga, Shiryu e Ikishun compreendem que com isso, Asclépio não poderá tocar em Athena. Mas o Cavaleiro de Ouro diz para eles que é muito cedo para ficarem felizes. É preciso que as 12 armaduras de ouro estejam reunidas. Os Cavaleiros de Bronze se espantam. Asclépio pede que vejam bem. Está faltando uma armadura. A armadura de ouro de Sagitário não está lá. O lado de Sagitário está vazio. Asclépio penetra a barreira. Ela foi violada. Conseguiu atravessar e se aproximar de Athena. No santuário, nos tempos atuais, Marin de Águia se impressiona. Não tinha percebido antes. Algo mudou no relógio de fogo. Ela não pode acreditar. O relógio de fogo tinha o emblema do sol no centro, mas ele mudou. Agora está o emblema de Serpentário, o portador da serpente. A hora finalmente chegou. Asclépio avança com seu báculo. Ele se lembrou de algo importante. Na era mitológica, o relógio de fogo não tinha no centro o sol, mas sim o símbolo de Ofiuco. Ele golpeia as armaduras de ouro que se desmontam e suas peças voam pelos ares. Diz para elas que é melhor gravar em seus corações uma vez mais. A constelação do zodíaco no centro é Serpentário. Ele fala para as armaduras de ouro que elas não deveriam seguir Athena, mas sim Asclépio. Ele é seu verdadeiro senhor. Está com o báculo de Serpentário na mão esquerda e o punhal de Criso na direita. As 11 armaduras de ouro caíram. Suas peças estão espalhadas pelo solo da casa de Ofiuco. Não restou nenhuma de pé em seu caminho. Agora poderá tomar a vida de Athena. Os Cavaleiros de Bronze continuam no chão desesperados e impotentes diante do poder de Asclépio. O Cavaleiro de Ouro se ajoelha e ergue seu punho com a adaga para tirar a vida de Saori. Os jovens Cavaleiros de Bronze serão testemunhas desse momento, em que Asclépio se tornará o deus da terra no lugar de Athena. Pede que observem bem com seus próprios olhos. Saori continua desacordada e padecendo com o veneno de Samael. Asclépio prepara-se para apunhalar Athena agora. Finalmente será o grande governante do mundo. Os Cavaleiros de Bronze não podem evitar, apenas gritam para que ele pare e não mate Saori. Contudo, um raio de luz perfura Asclépio pelas costas, salvando Athena. Yoga, Shiryu, Shun e Ikki não entendem o que é aquilo. Asclépio não compreende o que aconteceu. Percebe que foi atingido pela flecha de Sagitário. Se pergunta de onde ela veio. Está agora cravada em seu peito. Ele está indignado e furioso. Tenta remover a flecha com a mão. Já disse várias vezes, mas ainda não entenderam. Uma simples flecha disparada por humanos não funciona contra ele, mesmo que seja de Sagitário. Contudo, ele não acredita. Essa flecha é diferente. Não é a flecha de Sagitário. A flecha brilha intensamente no peito de Asclépio. Não pode acreditar. Não deveria existir a menor possibilidade de ser aquela flecha. Todos estão perplexos. No santuário, nos dias atuais, Marin percebe que o emblema de Serpentário está queimando. Ela não entende o que isso significa, não sabe o que está acontecendo. Se pergunta se isso significa que algo ocorreu. Asclépio começa a gritar de dor, sente um intenso calor em seu peito, como se seu corpo estivesse queimando por dentro, como daquela vez que foi perseguido por Athena naquele santuário e lançado na prisão do Tártaro. Não tem dúvidas que aquela é a flecha da deusa. Os últimos sentimentos de Tema finalmente perfuraram Asclépio.
Saint Seiya Next Dimension, capítulo 113, Equidize, troca de pele. A flecha de Tema perfurou Asclepio. Os Cavaleiros de Bronze imaginam que Asclepio foi derrotado pela flecha da deusa. Ele continua a sofrer com o poder ardente da flecha divina. Ikki, Shiryu, Shun e Yoga observam a queda do grande inimigo de Athena. A flecha da deusa continua a queimar o corpo de Odisseu, que está sob o domínio total de Asclepio. De repente, eles se impressionam. Todos podem ver algo sair do corpo do inimigo. Não acreditam no que está acontecendo, é impossível. Infindáveis pedaços voam pelos ares. São escamas. O corpo de Asclepio não perecerá e ele não morrerá nem mesmo com a flecha da deusa. Ele está trocando de pele, como a Equidize de uma serpente. Asclepio se recupera dos danos causados. Ele não será lançado uma vez mais ao Tártaro, mesmo com a flecha da deusa. Dessa vez não irá funcionar. Os Cavaleiros de Atena não entendem por que isso está acontecendo. Asclepio não irá morrer. Sobreviveu a dias infernais na prisão do Tártaro no mundo dos mortos desde a era mitológica. Ele se regenerava repetidas vezes e cada vez que o fazia voltava à vida. Nesse momento sente que seguram suas pernas. Os 4 Cavaleiros de Bronze agarram o inimigo. Eles irão proteger Athena, mesmo que precisem rastejar sem energias. Vão deter Asclepio. O lendário 13º Cavaleiro de Ouro ordena que desistam. Não há a menor chance de conseguirem. Não importa o que façam, o destino já foi selado. Ele ataca todos de uma vez, gritando para que os insetos não toquem. Os cavaleiros voam pelos ares e caem feridos no solo da casa de Ofiuco. Agora está livre para matar Saori. Asclepio se aproxima da deusa com o punhal de Criso, a arma matadora de deuses. Diz a Athena que ninguém mais pode protegê-la. Desta vez será o fim dela. Grita para que ela morra enquanto a golpeia com a adaga dourada. De repente, a flecha da deusa cravada em seu peito começa a brilhar, impedindo que mate Saori. Asclepio sofre ainda mais. Não sabe o que está acontecendo. Da flecha da deusa brota um poderoso cosmo. Esse poder flamejante queima a ponto de consumir o seu corpo. Os Cavaleiros de Atena sentem o cosmo que vem das armaduras de ouro de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Capricórnio, Aquário e Peixes. Todos os cosmos das armaduras de ouro estão se concentrando na flecha da deusa. Essa é a Barreira de Ouro, aquele poder capaz de exterminar o inimigo em instantes. Asclepio padece com um devastador poder. Sua alma sai do corpo de Odisseu. A aura da serpente sobe pelos céus. A flecha lançada por Tema cai no solo. O corpo de Odisseu finalmente é derrubado. Os cavaleiros estão impressionados que a alma de Asclepio abandonou o corpo de Odisseu. Se perguntam se ele voltará a ser o mesmo de antes. No castelo de Hades, Pandora se preocupa, pois não sabe onde está seu imperador Hades, que não foi encontrado pelos soldados esqueletos em seus aposentos nem em seu ateliê. Pandora ordena que procurem por todo o castelo. Até pouco tempo atrás, ele estava muito cansado. Pandora quer saber qual é o estado dele. Outro esqueleto informa que a espada que estava na capela desapareceu. Pandora não pode acreditar que a espada de Hades sumiu. Aquela é a prova que é Hades. O único que pode remover aquela espada é o imperador do inferno. Ela está perplexa e preocupada. A armadura de Sagitário sai do corpo de Tema e se monta ao lado da cama de Sasha, a deusa Athena daquela época. Tema continua ao lado de sua amiga de infância, mesmo desacordado. Ao despertar, Tema se impressiona que ela se montou antes que pudesse perceber. Pegasus se pergunta se a flecha da deusa que atirou chegou à casa de Ofiuco. Ele se aproxima chamando por Sasha, mas vê que ela ainda permanece adormecida. A Athena que veio do futuro ainda está naquele lugar. De repente, Tema sente alguém se aproximar. Ao olhar para trás, reconhece aquele que chegou. É Alone, portando a espada do imperador Hades. O melhor amigo de Tema está preparado para a batalha. Saint Seiya Next Dimension, capítulo 114, a espada do Imperador das Trevas. No presente também há desastre. No santuário, no ano de 1990, Marin está com China nas ruínas da lendária casa de Ofiuco. A Amazona de Águia pede que China reaja. Ela começa a acordar e chama por Marin. Abre os olhos desesperada sem saber o que aconteceu com ela. Marin fica feliz e tranquila ao ver sua amiga voltar a si. Finalmente voltou a ser a China de sempre. China de Ofiuco quer saber o que houve. Porém, Marin também não sabe. Embora certamente algo além da imaginação está agindo. Desde o ataque do anjo só tem ocorrido coisas estranhas. China está preocupada e recebe sua máscara de volta pelas mãos de Marin, que lhe conta sobre as ruínas da casa de Ofiuco e o estranho fenômeno do relógio de fogo. Mas tudo continua sendo um mistério e esses acontecimentos continuam em andamento. China coloca sua máscara e imagina que se a situação é essa e continua avançando, não sabem quando voltará a acontecer algo estranho novamente. Portanto, é
perigoso que Seiya fique sozinho. As duas Amazonas correm pelas escadarias do santuário rumo ao Cavaleiro de Pégaso. Seiya continua inerte, sentado na cadeira de rodas no vasto campo gramado, de onde é possível observar o relógio de fogo. Ele está assim desde que recebeu o ataque do Imperador Hades nos Elísios para salvar Saori, e Athena partiu ao passado para salvá-lo também, com a missão de destruir a espada de Hades. Maria e China se aproximam de Seiya e ficam aliviadas ao vê-lo. Parece que nada aconteceu com ele. De repente, as duas mulheres cavaleiros se espantam. Não compreendem o que está acontecendo. A forma de uma espada está surgindo no peito de Pégaso. Elas não podem acreditar no que agora podem ver. É a espada de Hades, que permanece cravada no peito de Seiya desde a última batalha. Os ataques do regente do mundo dos mortos atingem diretamente a alma, e logo ela irá penetrar o coração de Seiya, caso Saori não consiga cumprir sua missão antes que o tempo revelado por Cronos, o deus do tempo, acabe. Em Florença, na Itália, a armadura de ouro de Sagitário continua ao lado da cama de Sasha. Tema está lá para protegê-la. Alone, o amigo de infância deles, finalmente aparece. Os três se reuniram uma vez mais. O Cavaleiro de Pégaso do passado se alegra ao ver seu querido amigo de volta. Contudo, ele aponta sua espada para ele. Tema não entende o que isso significa. O jovem artista informa que não é Alone. Ordena que não se aproxime dele. Tema continua sem entender a situação. O garoto de cabelos dourados revela que é Hades, o imperador do mundo dos mortos. Seus olhos perderam brilho como ocorreu na possessão de Shun. Alone empunha a espada e está com seu pentagrama, o elo que o une a Hades. Tema não pode acreditar que seu amigo seja Hades, o grande inimigo de Athena. Pégaso quer saber o que aconteceu com ele. Alone ordena que se afaste. Ele foi até lá para castigar pessoalmente aquela garota. Tema entende que ele está atrás de Sasha. Pergunta se ficou louco. Não sabe mais o que está dizendo. Pégaso abre seus braços e continua no caminho de Alone, protegendo sua amiga, a deusa Athena daquela era, e continua adormecida, já que duas Atenas não podem coexistir em uma mesma época. Tema não permitirá de forma alguma que faça algo com Sasha. Alone move a espada de Hades. Pégaso continua na frente de Athena. Nesse caso, Alone iniciará a punição com ele. Tema não pode acreditar no que Alone pretende fazer. Pede que ele se lembre, viver os três juntos como se fossem irmãos. Mas Tema não acredita no que Alone acaba de fazer. Inesperadamente, a espada de Hades atravessa a armadura de bronze de Pégaso, atingindo o corpo de Tema. Alone golpeou Tema com a espada. Pégaso sofre, chamando por seu amigo. Nesse instante, Alone desperta, recupera sua consciência humana e grita por Tema. Está desesperado pelo que fez. Fica perplexo por ter cravado a espada em seu melhor amigo e não sabe mais o que fazer. Tema percebe que Alone voltou a ser ele mesmo e fica muito feliz. Alone conta que desde o dia que foi levado ao castelo de Hades, suas memórias desapareceram pouco a pouco. Já nem sequer podia lembrar do rosto de Tema nem o de Sasha. Por isso foi até lá para dar seu último adeus, antes que ele se converta totalmente em Hades. Alone derrama lágrimas. Enquanto estava indo até lá, perdeu a consciência e acabou acontecendo isso com Tema. O relógio de fogo do santuário continua a rachar. Na casa de Ofiuco, os cavaleiros de bronze do futuro continuam ao redor de Saori. Asclépio foi exterminado pela barreira de ouro gerada pelo cosmo das 12 armaduras de ouro. A alma de Asclépio não está mais no corpo de Odisseu de Serpentário e continua caído no solo. Ikki vê que ele não se move. Shun e Shiryu se perguntam se por acaso ele também foi destruído. Yoga se preocupa, pois se for assim, Saori não poderá ser salva do veneno de Samael. Precisa ser curada por Odisseu. Os cavaleiros de bronze podem ver agora algo nos céus, através do teto destruído da casa de Ofiuco. É a ampulheta estelar. Eles se perguntam se por acaso ela surgiu para indicar que o tempo está acabando. Falta muito pouco tempo. Se continuar assim, não poderão regressar ao futuro. De repente, Odisseu se ergue, trajando a armadura de ouro de Serpentário, portador da serpente, e com um báculo de Asclépio em sua mão esquerda. Ikki, Shiryu, Yoga e Shun se assustam. Ele está na frente de Saori, que continua sofrendo com veneno mortal. Aliviados pelo cavaleiro sobreviver, imploram que Odisseu salve a senhorita Saori. Não lhe resta muito tempo. O cavaleiro de ouro chama por Athena e se aproxima ainda mais da deusa que veio do futuro, impedindo que Sasha desperte e guie os cavaleiros do passado na Guerra Santa contra Hades. Mas Odisseu, apontando o báculo, declara que Athena deve morrer. Os cavaleiros de bronze não podem acreditar. Imaginam que ainda possa estar possuído por Asclépio. Parece que não deseja salvá-la e foi até lá apesar de tudo. O templo começa a desmoronar. Odisseu pede que os cavaleiros observem essa devastação. Dentro de instantes, tudo, inclusive o universo, e nem precisa dizer a Terra,
serão destruídos. Odisseu move o báculo de Asclépio, pede que Atena desperte e recupere a sua forma original. Yoga, Shiryu, Shun e Ikki se impressionam. Saori e Kido, a deusa Atena, que ao lado deles derrotou Poseidon e Hades, desafiando os deuses, finalmente voltou à sua forma original. Seus telômeros foram alterados por Cronos durante a viagem ao passado, mas agora é a mesma de sempre, e está com seus cabelos curtos por tê-los entregue a Hecate em sua jornada no Monte Olimpo para encontrar sua irmã Artemis. Os Cavaleiros da Esperança observam sua deusa se erguer. Odisseu se ajoelha diante de Atena e se apresenta. Ele também informa que ela deve morrer. Se levanta com o punhal de Criso, a arma Deicida, capaz de tomar a vida dela. Saori olha para Odisseu. Ceia de Pégaso está no futuro com a espada cravada em seu peito. Tema de Pégaso está no passado com a espada de Hades que Alônio perfurou. A areia da ampulheta estelar está acabando, esgotando o tempo para salvar Ceia e retornarem à sua era. Qual será o destino de Ceia, Tema e Saori, a deusa Atena? Saint Seiya Next Dimension, capítulo 115, a morte de Atena. A ampulheta estelar pode ser vista por todos na casa de Ofiuco. Com isso, Odisseu compreende que muito em breve as estrelas, a Terra e todo o infinito universo se tornarão em nada. Tudo desaparecerá. O 13º Cavaleiro de Ouro continua com o punhal de Criso, a arma matadora de deuses, diante de Saori e Kido. Odisseu revela que quando a areia estelar da ampulheta terminar de cair, tudo estará acabado. Os Cavaleiros de Bronze continuam feridos no solo. Resta pouco tempo para o fim do prazo dado por Cronos, o deus do tempo. Apontando a adaga dourada para Saori, Odisseu tem certeza que para evitar a destruição iminente, ela deve desaparecer daquela época. Se deixar de existir naquele lugar, o colapso do céu e da terra será parado e tudo voltará ao normal. Olhando fixamente para Saori, Odisseu explica que é por isso que ele precisa matar Atena agora, para evitar essa catástrofe. Saori mantém seu olhar nobre em Odisseu, fecha seus olhos, compreende perfeitamente o sofrimento dele, conhece sua dor. Atena pede que ele a perdoe. Nesse momento, Saori toca a mão de Odisseu que está com o punhal e o coloca em sua garganta. O Cavaleiro de Ouro se impressiona. Saori segura com suas mãos o punhal de Criso. Shun, Ikki, Yoga e Shiryu gritam desesperados. Não podem permitir que Saori faça isso novamente. Atena revela que veio com esse intuito desde o princípio. Serpentário está perplexo, jamais imaginou que Atena faria isso. Os Cavaleiros de Bronze não podem acreditar que isso está acontecendo. Saori compreendeu que ir até o passado iria alterar as leis do universo, provocando um colapso. Mas ela jamais permitirá que isso ocorra. Com sua vida irá parar tudo. Odisseu pergunta se ela vai chegar a esse extremo apenas para salvar uma vida humana. Saori diz a Odisseu que Ceia se tornou seu escudo para protegê-la. Chegou a vez dela de salvá-lo. O peito de Ceia está perfurado com a espada invisível. Ela foi além do espaço-tempo para quebrar a maldição de Hades. Mas Odisseu acredita que Atena está cometendo um grande erro. Todos os cavaleiros existem para protegê-la. Estão lá para garantir sua segurança. Portanto, é natural que um servo entregue sua vida para seu senhor. E o mesmo vale para a vida de um cavaleiro. Saori vê que até mesmo alguém como Odisseu é capaz de dizer algo tão lamentável. Atena lutou junto com seus cavaleiros por muitas vezes. Ela os protegeu e nunca os viu como servos nem por uma vez. Eles acreditam no amor e na justiça da Terra. Eles são companheiros que protegeram o mundo juntos. Na verdade, eles são amigos insubstituíveis. Yoga, Shiryu, Shun e Ikki derramam lágrimas ao ouvir essas palavras de Saori e permanece com a arma Deicida em suas mãos. Odisseu está impressionado com a relação de Atena com seus cavaleiros. Saori sabe o quão dolorido foi para Odisseu chegar até lá, com a missão que teve de carregar. Mas o sofrimento dele chega ao fim. Deixará de existir. Tudo será resolvido agora. Saori aproxima ainda mais a lâmina de sua garganta. Tudo acabará em troca de sua vida. Odisseu se desespera. Grita para que Atena não faça isso e tenta detê-la. Não deve fazê-lo. Os Cavaleiros de Bronze gritam para que Saori pare. Mas Atena atravessa seu próprio pescoço com o punhal de Criso. Sem hesitar, todos ficam perplexos observando a deusa cair. A adaga dourada cai das mãos de Atena e bate no solo. Seus cavaleiros ficam ao redor do corpo sem vida de Atena. Não sabem
sabem o que devem fazer. Foram inúteis para salvá-la. Saori está morta. Odisseu está impressionado com a gigantesca determinação de Athena, mas está confuso, pois não consegue entender como isso salvará a vida de Seiya. Nesse momento, a pulseira de flores no pulso de Saori começa a brilhar. No Olimpo, no templo da lua da deusa Artemis, Calisto se aproxima de sua grandiosa mestra e permanece pensando em sua pequena irmã. Calisto informa que Athena ainda não voltou do passado. Faltam apenas alguns minutos para o fim do tempo estabelecido por Cronos, mas a deusa Artemis diz a Calisto que ela não deve se preocupar. Seria tolice sua irmã mais nova provocar a destruição do céu e da terra. Sua irmã Athena tem a intenção de morrer. Mal sabe do triste destino que a espera a partir disso. Athena está há muito tempo na Terra. Por todo esse longo período, teve uma profunda conexão com os humanos. E por causa disso, também se esqueceu que era uma deusa. É como se tivesse a ilusão de que ela mesma fosse como um ser humano. Teve muito afetos pelos mortais e agora, sua irmã mais nova está a ponto de perder sua posição de deusa. Artemis chora por Athena, sua tola irmã menor. Calisto vê o sofrimento de Artemis. Ela se retira e mesmo que sua senhora diga aquelas palavras, não pode ficar apenas observando os acontecimentos dessa forma. Enviou Toma para lhe trazer a cabeça de Seiya e se pergunta o que houve com o anjo. Desde então não teve mais notícias e não sabe o que aconteceu. De repente ela começa a se preocupar com aquele sujeito, o que ele pode fazer. No santuário, no ano de 1990, Marin e China continuam diante de Seiya. Elas se perguntam se aquela espada em seu peito é uma ilusão. De qualquer forma, se ela continuar assim, atravessará seu coração. Elas precisam removê-la de qualquer maneira. As duas amazonas tentam puxar a espada, mas são atingidas por um violento raio. Marin e China são arremessadas no gramado. Sentem que há uma terrível maldição que habita a espada. Apenas ao tocá-la, receberam um impacto como se fosse um raio. Mas devem fazer algo. Não podem permitir que isso prossiga, pois Seiya morrerá. Inesperadamente, alguém segura a espada e pede que deixem com ele. As mulheres cavaleiros de Águia e Ofiuco se espantam. É Toma, o enviado do Olimpo. Ele começa a sofrer com choques ao segurar a espada de Hades. Marin não pode acreditar que é aquele cavaleiro celestial, o anjo, e certamente foi até lá por causa de Seiya. Não entendem por que ele faz isso apesar de tudo. Mas Toma diz que mais importante que isso é que elas o ajudem. Com apenas mais alguns milímetros, o coração de Seiya será perfurado. As guerreiras correm para ajudá-lo. Marin, Toma e China puxam com todas as suas forças a espada de Hades do peito de Seiya. Eles sentem um impacto gigantesco. Se continuar assim, seus braços serão destruídos. Os três serão feitos em pedaços. Eles gritam com violento choque. São arremessados pelos ares. Toma percebe que é inútil. China e Marin não podem aceitar que Seiya morra dessa forma. A espada de Hades permanece cravada em seu peito. Não são capazes de retirá-la, mesmo que usem todas as suas forças juntos. Entretanto, começam a sentir algo em Seiya. É como se fosse um cosmo. Sentem um cosmo que vem de Seiya, que agora é um corpo inerte e vazio. Não podem acreditar. Na verdade, o cosmo está vindo das flores que envolvem seu pulso. A corrente de flores que Saori colocou em Seiya. A pulseira de flores está emitindo um poderoso cosmo. Ela é a única chance que resta. O brilho envolve todo o corpo de Pégaso. Saint Seiya Next Dimension, capítulo 116, o sinal da flor. No santuário, no ano de 1990, a pulseira de flores no pulso de Seiya continua liberando um cosmo. O cavaleiro permanece de olhos fechados na cadeira de rodas, desde que recebeu o ataque do Imperador Hades nos Elísios. Assim, a espada invisível permanece cravada em seu peito, prestes a perfurar o coração de Pégaso. Essa é a maldição de Hades. De repente, os laços de flores se desfazem e emanam um grandioso brilho. Toma, o anjo do Olimpo, China de Ofiuco e Marin de Águia, que tentavam remover a espada de Hades, observam a luz sem compreender o que isso significa. A corrente de flores rapidamente envolve a espada do Rei das Trevas e para seu movimento, impedindo que ela atinja o coração de Seiya, salvando sua vida. Marin se pergunta se essa é a bênção de Athena, já que foi a deusa que colocou a pulseira no pulso de Seiya antes de viajar no tempo. O santuário do passado está em colapso, desmoronando. Na lendária casa de Ofiuco, Saori tirou a própria vida diante de Ikki, Shiryu, Yoga, Shu e Odisseu de Serpentário, o 13º Cavaleiro de Ouro. A pulseira de flores na mão de Athena também brilha, e em seguida se desmancha e voa. Não apenas a de Saori, mas os laços de flores de Andrômeda, Fênix, Cisne e Dragão também se desenrolam pelos céus. Elas se juntam, formando um caminho de flores que sobe até o céu. Odisseu compreende o significado dessa corrente de flores. É o caminho para retornarem para o futuro. Não tem dúvidas que é a única forma de se salvarem. É como uma corda que salva a vida
vida no limiar da morte. O caminho ultrapassa a ampulheta estelar e continua a marcar o limite do tempo estabelecido pelo deus Cronos para voltarem ao futuro. Odisseu podia ver duas correntes da vida, mas uma delas desapareceu. Não tem dúvidas que pertence a Athena. Odisseu segura Saori em seus braços. Ele não permitirá que ela morra, muito menos os cavaleiros daquela época e os que vieram do futuro. Em Florença, Alone continua preocupado com seu amigo Tema. Diante de Sasha, a deusa Athena daquela era, o Pégaso do passado permanece com a espada de Hades cravada em seu peito. Alone pede que ele o perdoe, mas Tema diz para não se preocupar. Na primeira vez que se encontraram, ele salvou sua vida, e é por isso que lhe fez uma promessa. Irá proteger Alone sem hesitar, mas Tema perde a consciência. Alone se desespera gritando por seu amigo. Implora para que aguente firme. Alone vê a espada prestes a tomar a vida de Tema. Ele não tem escolha, precisa puxá-la de qualquer maneira, mas é inútil. Ela não se move. Se continuar assim, Tema morrerá. Nesse instante, a pulseira de flores em Sasha brilha intensamente. Ela permanece adormecida, mas a luz emitida pelo laço se conecta com as correntes de Tema e Alone. As três cadeias de flores brilham juntas e desmancham. Assim, a pulseira de flores dos três amigos se une e forma uma única corrente, que começa a se enrolar na espada de Hades. Alone não pode acreditar. Na infância, Sasha disse que aquelas pulseiras de flores, mesmo que se desmanchem como papel, não podem ser cortadas nem mesmo pelos deuses. O laço que os une é eterno. Mesmo que murchem e desapareçam, continuará a proteger os três. Alone percebe que a corrente de flores está salvando a vida de Tema. Ressuscitaram para protegê-lo. Nesse momento, a espada envolvida pela corrente de flores arde intensamente. A espada começa a afundar em ceia aos poucos novamente. A maldição da espada de Hades é realmente poderosa. Continua muito próximo do coração de Pégaso. Com Saori nos braços, Odisseu ordena que os cavaleiros se levantem. Deve usar seu último poder e todas as suas forças para se erguerem. Ikki, Shun, Yoga e Shiryu ficam de pé. Precisam levar Athena com eles de volta para sua época. Porém, os cavaleiros de bronze se preocupam com a situação de Seiya. Ainda não o salvaram. Mas Odisseu acredita no motivo pelo qual Athena arriscou sua vida. Não pode permitir que o sacrifício dela seja em vão. Acredita em Athena. Embora seja uma deusa, possui um corpo de um ser humano. Odisseu finalizou os primeiros socorros, mas não sabe o que pode acontecer no futuro. Diz a Ikki que de agora em diante é com eles. Odisseu não poderá mais ajudá-la. Fênix segura Saori nos braços e agradece a Odisseu. Estão felizes de tê-lo conhecido. Odisseu sorri e seus sentimentos são recíprocos pelos cavaleiros do futuro. Não há mais tempo. Faltam apenas alguns segundos para encerrar o tempo da ampulheta estelar. O último grão da areia estelar está caindo. Odisseu de Serpentário grita para que partam agora. Os jovens guerreiros se despedem do lendário Cavaleiro de Ouro. Dizem adeus a Odisseu. Os cavaleiros de Athena sobem pelos céus através da corrente de flores. O mais nobre cavaleiro da história jamais será esquecido por eles. A ampulheta estelar é completamente destruída com o fim do tempo de Cronos. A corrente de flores atravessa as dimensões e surge em Florença, envolvendo a espada cravada em Tema. Alone não sabe de onde essa nova corrente surgiu. Não entende o que está acontecendo. Os laços de flor cobrem toda a espada de Hades, que começa a ser queimada pelo devastador poder. Alone não pode acreditar. A espada está desaparecendo do peito de Tema. O mesmo ocorre com a espada invisível no peito de Seiya. A espada de Hades desaparece completamente diante dos olhos de Toma, Marin e China. Seiya está salvo. A maldição da espada de Hades foi removida completamente do corpo de Pégaso. A casa de Ofiuco continua desmoronando. Odisseu tem certeza que mesmo que os cavaleiros de bronze e Athena retornem em segurança, no futuro há outra batalha que os aguardam. Com eles desaparecendo de lá, o colapso do céu e da terra será encerrado. Tudo retornará ao estado original. Também não haverá nada na memória de ninguém. Será como se nada tivesse acontecido. Ema e os cavaleiros de ouro daquela época, a partir de agora, finalmente entrarão em uma verdadeira guerra santa contra o exército de Hades. E Odisseu retornará ao mundo dos mortos e o templo de Serpentário desaparecerá. Odisseu diz adeus a Athena, sua deusa, e aos cavaleiros do passado e do futuro. A casa de Ofiuco se torna ruínas. Resta apenas os escombros do lendário templo de Serpentário, portador da serpente. No poço que leva ao Tártaro, a voz de Asclépio ecoa dizendo que jamais desistirá. Não importa quantos milhares de anos se passem, tem certeza que retornará uma vez mais e dominará a terra, já que Asclépio é imortal. O grande inimigo de Athena gargalha nas profundezas do Tártaro. O santuário retorna ao estado normal e é banhado pela luz do sol. Não há mais o templo de Ofiuco, apenas as 12 casas do Zodíaco. Tudo no passado voltou ao normal e a consciência de Seiya
Seiya. Saint Seiya Next Dimension, capítulo 117. Apolo, deus do sol. Sasha desperta quando Saori retorna ao futuro. Enfim, a deusa Athena daquela era abre seus olhos. Tema se impressiona. Finalmente Sasha acordou depois de um longo sono profundo. A garota chama por seu amigo. Tema fica feliz ao ver sua amiga bem e de olhos abertos. Ele a protegeu a todo custo de todas as ameaças, arriscando sua própria vida. Sasha agradece Pégaso. Ele segura a mão dela dizendo que com certeza de agora em diante ficará com ela para sempre. Continuará protegendo sem hesitar. Sasha sorri e confia em seu amigo. Nesse momento, Tema percebe algo. Alone se afasta dos dois amigos em silêncio. Pégaso chama por Alone. Grita para ele que não importa o que aconteça no futuro, ainda serão amigos. Sasha derrama lágrimas ao ver Alone indo para longe deles. O ser mais puro daquela era fecha seus olhos e chora, dizendo adeus a Tema de Pégaso. E também a sua querida amiga Sasha. Xion de Ares, Ox de Touro, Caim de Gêmeos, Contador da Morte de Câncer, Kaiser de Leão, Shijima de Virgem, Doku de Libra, Eccarlet de Escorpião, Gestalt de Sagitário, Izo de Capricórnio, Mistória de Aquário e Cardinale de Peixe se reúnem, pois finalmente Athena retornará ao santuário e a Guerra Santa contra Hades, o imperador do mundo dos mortos, começa. Seiya, que está inerte desde a batalha nos Campos Elíseos, está na cadeira de rodas. Marin de Águia e China de Fiuco gritam por Pégaso. A espada de Hades desapareceu sem deixar vestígios em seu corpo. Seiya finalmente acorda. Ele abre seus olhos e chama Marin, sua mestra, e China. Se erguendo da cadeira de rodas, Seiya pergunta às Amazonas o que aconteceu. Não sabe o que ocorreu até agora. China irá lhe contar tudo o que aconteceu. Mas antes que pudesse fazê-lo, Marin percebe que o anjo, o guerreiro celestial, que estava ajudando elas, desapareceu. No Olimpo, no templo da lua da deusa Artemis, Toma recebe a cólera de Calisto, a serva da deusa da lua. O anjo que tem em sua cabeça a máscara que o faz sofrer conforme a vontade de Calisto cai. Ela o chama de tolo. Toma não lhe trouxe a cabeça de Seiya, voltou para lá de mãos vazias. E além disso, tentou ajudar Pégaso. Calisto pergunta quem é ele e o que pretende fazer. Quer saber se por acaso não deseja mais ser livre. Mas Toma diz a Calisto que não fará mais o que ela ordena. Pode fazer o que quiser com ele, não irá obedecê-la. Mas a serva de Artemis diz ao anjo, o guerreiro celestial, que parece que ficou surdo e perdeu o medo. Deveria ser um dos 4 súditos mais próximos do grande Apolo. No entanto, foi muito destemido e provocou a ira de Apolo, sendo expulso do Templo do Sol. Também maculou a reputação da grande Artemis, que mostrou compaixão e diante desses fatos o salvou. Assim foi encerrado na prisão lunar. Toma revela que apenas estava tentando encontrar sua irmã. Então a única coisa que fez foi voar em círculos buscando por ela. Calisto não quer saber das circunstâncias. Irá lhe dizer mais uma vez. Apenas quer que ele tome a vida de Seiya. Aquele homem é o culpado por tudo. Sem Seiya, o sofrimento da senhora Athena e também a aflição da grande Artemis, que zela por sua irmã mais nova, desaparecerá. Mas Toma não irá tirar a vida de Seiya. Calisto não pode acreditar. Quer saber se o anjo mudou de lado e agora irá lutar ao lado dos cavaleiros. Toma revela que está do lado deles. Durante suas batalhas contra os cavaleiros de Atena, sentiu algo misterioso. Mesmo sendo anjo, um guerreiro celestial se aproximou deles, pois também é um ser humano igual aos cavaleiros, com sangue correndo em suas veias. Calisto se enfurece. Se é esse o caso, não possui mais serventia. Mas quando estava prestes a tirar a vida de Toma, alguém interrompe. Uma das satélites, as guerreiras a serviço de Artemis, chama Calisto. Informa que há poucos momentos atrás, Seiya despertou. Na sala do trono, no Templo da Lua, Saori, trajando sua armadura de Atena, e os 4 cavaleiros de bronze estão de joelhos, diante de Artemis. A deusa da lua se levanta com seu báculo. Sua irmã mais nova está lá para ser julgada. Saori está disposta a receber a punição divina pelos crimes que cometeu. Artemis se aproxima dela. Acredita que o que fez é imperdoável, mas será confinada por 1000 anos na masmorra rochosa do Olimpo. Saori compreende seu castigo. A deusa da lua revela que os 4 humanos serão privados
privados de seus títulos de cavaleiros de bronze e serão trancados na prisão lunar por 100 anos. Mas Athena intervém, implora para que sua irmã espere. Ela aceitará todas as suas punições, mas os cavaleiros apenas seguiram suas ordens. Pede que Artemis seja mais generosa com eles. Porém, Artemis ordena que ela se cale. Athena levou a situação ao limite, quase provocando o colapso do céu e da terra. Se isso chegar aos ouvidos de seu irmão, aquele que dentre os 12 deuses do Olimpo possui o mais poderoso e ardente senso de justiça, Athena jamais será perdoada. Artemis não tem muito tempo. Deseja que sua irmã mais nova aceite essa punição mais branda rapidamente enquanto pode. Contudo, surge dos céus uma carruagem. Dela se ouve uma voz dizendo que a punição foi muito branda. Artemis se preocupa e Saori se espanta. A carruagem é puxada por 3 cavalos alados, que trajam glórias às vestimentas dos anjos, os guerreiros do céu. Ela traz aquele que transborda nobreza, que parece queimar todo o mal do mundo com seu cosmo. Todos estão impressionados com o deslumbrante ser que chega ao templo de braços cruzados, trajando uma vestimenta sagrada, e que compreende quem é ele. É o deus do sol, Apolo! Saint Seiya Next Dimension, último capítulo, Ventos do Amanhã. Saori, a deusa Athena, e os Cavaleiros de Bronze recebem um julgamento extremamente severo de Artemis por um crime que levou o céu e a terra à beira da destruição. Nesse momento, Apolo, o deus do sol e um dos 12 deuses do Olimpo, ouve tudo e desce do céu. Os 3 cavalos a serviço de Apolo se convertem nos anjos, os guerreiros celestiais do deus do sol. Retornaram à sua forma original, deixando de serem cavalos. É a tríade dos anjos de Apolo. O deus do sol chega ao templo de Artemis, descendo de sua carruagem. Em sua testa, um brilho ardente. Ele se aproxima de sua irmã Artemis e fecha seus olhos. A deusa da lua, com muito temor, pergunta o que houve a seu irmão. Apolo diz que o julgamento dela foi muito doce, uma branda punição a Athena e seus cavaleiros. Ele não acredita que um castigo mais leve resolva a situação. Artemis fica sem palavras na frente de Athena, mas Apolo fala diretamente com sua irmã mais nova. Saori irá ouvir o veredito de seu irmão. Diante dos fatos, ele decide que Athena deverá, por 3.000 anos, ser rebaixada a uma serviçal do céu. Além disso, o santuário arderá em chamas, será queimado completamente e seus cavaleiros serão exterminados. Todos morrerão. Os anjos de Apolo permanecem ao lado de seu senhor. Com esse julgamento implacável, bem diferente do de Artemis, Ikki, Shun e Yoga e Shiryu ficam perplexos e continuam de joelhos diante da reunião dos deuses. Saori rapidamente pede que seu irmão espere um momento. Athena não aceita um castigo tão severo dessa magnitude, exceto para ela. Apolo se enfurece ainda mais e chama Saori de tola. Ela se impressiona com a cólera de seu irmão mais velho. Apolo vê que Athena não compreende a dimensão do pecado que cometeu. Se o Imperador Celestial souber disso, essa punição não será suficiente. Não apenas o santuário, mas sim toda a terra será extinta. Todos ficam preocupados com as palavras de Apolo. Um silêncio ensurdecedor domina todo lugar. Diante dos acontecimentos, Apolo imagina que isso pode até ser algo bom. Há muito tempo, os deuses mimam demais os humanos. Por isso, os homens se tornaram arrogantes e acabaram sujando a terra. Tanto as pessoas como a terra, seria melhor voltar ao nada de uma vez. Nesse instante, o portão da sala do trono do Templo da Lua é violentamente aberto. Saori se espanta ouvindo uma voz familiar que ordena que saiam de seu caminho. É Seiya! O cavaleiro de Pégaso chegou ao Olimpo, passando por Calisto e as satélites, invadindo a sala onde estão seus amigos. Todos ficam impressionados ao vê-lo. Calisto não aceita que esse garoto tenha chego naquele lugar dessa forma. Ordena às satélites que o segurem, mas Pégaso se liberta delas e avança. Seiya corre na direção de Saori perguntando se ela está bem. Ele pede desculpas a seus amigos por tudo que tiveram de fazer por ele. Lamenta que tenha feito eles passarem por tantos problemas, mas todos respondem que está tudo bem. Estão felizes por vê-lo completamente recuperado da maldição de Hades. Nesse instante, Seiya sente um poderoso cosmo e sente a presença de um ser grandioso em suas costas. Ele olha para trás e percebe que deve se tratar de Apolo. Imediatamente, Seiya coloca as mãos no chão e se ajoelha diante do deus do Olimpo. Ele não se importa o que aconteça com sua vida, por isso pede a ele que poupe a vida da senhorita Saori e dos demais. Seus amigos não podem acreditar que Seiya pretende se sacrificar para salvá-los. Saori se preocupa
com Seiya. Apolo vê que Pégaso deseja trocar a vida de Atena e dos outros cavaleiros por apenas a vida de uma pessoa como ele. Se pergunta o quão importante Seiya acha que é a sua vida. Mas um dos anjos de Apolo golpeia o cavaleiro chamando de inseto arrogante. Seiya cai no solo. Em seguida é atingido por um bidente. Apolo explica que embora seja tola, sua irmã mais nova Atena é uma deusa. A vida dos humanos é comparável à dos vermes. Mesmo que existam centenas de milhões, jamais poderá se equiparar com a vida de um deus. Apolo está enojado com essa forma tão insolente de falar. Portanto, converterá em pó naquele lugar agora mesmo. Ordena que o humano desapareça. Mas Atena intervém, impede que seu irmão Apolo prossiga. Oferece sua vida a ele. Será ela que morrerá. Pede que de alguma forma perdoe tudo em troca de sua própria vida. Seiya, preso no chão, chama por Saori. Os cavaleiros não podem acreditar no que Atena disse. Apolo revela a Atena que ela não morrerá. Mesmo que seu corpo pereça, ela possui a vida eterna. Por isso é uma deusa. Saori propõe que nesse caso, deixará de ser uma divindade. Apolo se surpreende. Artemis lamenta pelo que sua irmã pretende fazer. Atena pede que perdoe os crimes dos cavaleiros e poupe a vida de todos eles. Implora seu irmão. Apolo fica em silêncio olhando para ela e toda a sua determinação, disposta a sacrificar sua posição de deusa pelos humanos. Apolo pergunta a sua irmã mais nova se ela entende bem o que isso significa. Deixar de ser uma deusa. Terá somente umas 4 décadas de vida. É como ter a vida de uma larva. Mas Atena diz que está preparada. Apolo vê que ela deixou sua tolice chegar a esse ponto. Sem hesitar, Artemis se aproxima dele e implora que Apolo perdoe Atena. Ela é apenas uma garota com ideias equivocadas. Mas antes que Artemis pudesse continuar a interceder por Atena, Apolo pergunta uma vez mais a Atena se ela realmente deseja deixar de ser uma deusa e ser rebaixada a uma humana. Saori, com seu olhar calmo e inabalável, responde sim. Nesse momento, todos os cavaleiros de bronze naquele lugar e Saori são envolvidos pelo poder do deus do sol. Distorções ocorrem sobre eles. Os cavaleiros humanos e Atena desapareceram do templo da lua. Os anjos de Apolo e os súditos de Artemis estão impressionados. Não há vestígios de nenhum deles. Artemis chama Apolo, mas ele diz para ela não se preocupar. Ele fez com que eles voltem ao mundo humano. A irmã mais nova deles se converteu em um ser humano conforme desejou. Agora saberão o quão forte é a sua determinação. Artemis compreende. No entanto, suas memórias desaparecerão. Não se lembrará que foi Atena e quem eram seus cavaleiros. Muito menos saberão do que aconteceu entre eles. Apolo está de olhos fechados e abaixa a cabeça. Apesar de tudo, está triste pelo destino de sua pequena irmã Atena. Artemis começa a chorar por Atena. Na Torre da Lua está a bruxa Hécate. A bruxa da Lua pergunta ao grande deus Cronos se com isso as coisas ficarão bem realmente. O poderoso deus amorfo que habita o Olimpo está em silêncio. Hécate sabe que Atena foi rebaixada a ser uma humana. Os cavaleiros também perderam suas memórias. Foram separados, provavelmente sem saber quem são. Porém, se o grande Cronos não tivesse os enviado ao passado, isso nunca teria acontecido. Ele fez muitas travessuras. Agora Hécate percebe que no final das contas, só ela ganhou algo. Cortou o cabelo de Atena e voltou a ser jovem. Hécate se converte em um corvo e voa pelos céus. Epílogo. Grécia. Saori encontra Shun. Ele pede desculpas pela demora. Preparou o buquê de flores e o entrega à senhorita de chapéu. Ela o agradece. Saori pergunta a Shun o que são aquelas palavras gravadas na parede. Mas o garoto também não sabe. Assim como ela, vai pouco àquele lugar. Em todo caso, imagina que alguém escreveu repentinamente. Shun pergunta se ela está de viagem. Saori diz que sim. Por alguma razão, aquele lugar a faz ter nostalgia. Ele deseja que ela tenha uma boa viagem. Sorrindo, diz adeus a Saori. A garota caminha pelas ruínas e cruza com o rapaz, que passa sobre a parede com a gravação. Nesse breve instante, Saori cruzou com Seiya. Estão nas ruínas do santuário de Atena. Ao passar pelo jovem pela inscrição, Saori derrama lágrimas e seu chapéu é levado pelo vento, voando pela parede e subindo aos céus.
Aquele é o testamento de Aioros de Sagitário aos jovens cavaleiros de Atena. Esse é o majestoso fim de Saint Seiya Next Dimension, ponto final. Meus amigos, o mestre Kurumada deixa suas palavras nesta edição final, confira. Com esse volume, Next Dimension também terminará. Como sempre, quando uma obra finaliza, tenho a sensação de tranquilidade ao terminar de desenhá-la sem contratempos, mas também tenho um sentimento de solidão. No início, planejei que esta obra fosse algo curto, limitado. No entanto, surpreendentemente, continuei a desenhá-la por 18 anos. Agradeço a vocês uma vez mais, a todos que me acompanharam por este longo período. Masami Kurumada. A continuação de Next Dimension, Saint Seiya Den, Flores nas Ruínas, está confirmada. Veremos, como sempre, toda a história na íntegra no mesmo dia que for lançada no Japão. Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho, sempre realizado com paixão, que compartilhamos por Saint Seiya desde a época da manchete. Aqui do lado esquerdo tem a playlist da nova saga oficial de Poseidon, Rise of Poseidon, e do outro lado a saga dos deuses, a versão que criei da continuação do Prólogo do Céu com os anjos solares de Apolo. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta, #Zeus, muito obrigado. Manda esse vídeo pro seu amigo fã de cavaleiros.